Oi, pessoal, bom dia. Com alguns recursos adquiridos na sala, que seria com vídeos, charges, mapas, com auxílio da internet, vamos bater um breve papo sobre a Guerra Fria, de como o mundo estava naquele momento, pós-Segunda Guerra Mundial, quais as origens da Guerra Fria, as características, a definição do que foi Guerra Fria. Então vamos começar com uma breve musiquinha. Uma guerra fria dentro do meu peito, não encontro jeito da gente viver em paz. Então, galera, essa foi uma pequena parte da música Guerra Fria de Souza Maroto. Aqui pra gente lembrar que já ouvimos falar de Guerra Fria em algum momento, mesmo que não tenha o mesmo contexto social, econômico, político, real da guerra. Mas é um ponto em que em algum momento da nossa vida a gente já ouviu falar. Então vamos lá. A Guerra Fria aconteceu de 1945 a 1991. Foi uma guerra que durou 46 longos anos e foi uma guerra que não teve conflito direto entre as envolvidas. Devemos entender que o mundo acabava de sair da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos e a União Soviética derrotaram o eixo, portanto, saíram vencedoras. E agora elas disputaram o poder. A gente tem que levar em consideração que a União Soviética e os Estados Unidos tinham ideologias completamente diferentes e opostas uma das outras. Então, daí surge uma disputa pelo poder, e isso faz parte do conflito político dessas disputas pelo poder. Por quem é a nação mais poderosa, superpotência hegemônica, que vai configurar o poder do mundo naquele momento. Devemos lembrar que os Estados Unidos estavam um pouquinho à frente. No final da Segunda Guerra Mundial, eles lançaram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que foi nada mais nada menos que uma demonstração de força do poderio bélico militar dos Estados Unidos para o mundo todo e, consequentemente, para a União Soviética. Devemos notar que, além do conflito político, a gente teve conflitos ideológicos, porque era disputa para uma hegemonia de uma ideologia do Estado dos Estados Unidos, era a ideologia capitalista, e da União Soviética, que defendia a ideologia socialista. E aí tivemos vários tipos de conflitos, dentro deles o militar, onde teve várias guerras que fizeram parte desse contexto da Guerra Fria, como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia e a invasão soviética do Afeganistão. E tudo isso sem ter, de fato, um confronto direto dos Estados Unidos e da União Soviética. Por exemplo, na Guerra do Vietnã, os estadunidenses enviavam soldados ao Vietnã, mas os russos não participavam diretamente. A participação deles era através da ajuda com armas, com munição. Muito disso se deu o nome de Guerra Fria, porque foi uma Guerra Fria. Ela não teve aquele calor do confronto, do embate entre duas nações envolvidas. Resumindo, a gente chega na característica dessa guerra, onde de um lado tem um capitalismo do dos Estados Unidos e do outro lado tem o socialismo da União Soviética. E aí a gente se depara com uma nova ordem mundial, uma ordem bipolar, onde há uma duplicidade ideológica. De um lado, o bloco capitalista, onde é a área do estadunidense, e do outro bloco socialista, que são os países com influência russa, influência socialista soviética. No bloco capitalista, a doutrina
de Truman, durante o governo de Truman, que em 1947 ele lança a política externa norte-americana para a Guerra Fria, onde os americanos devem utilizar diversos meios para conter essa expansão e essa influência do socialismo pelo mundo. E isso ocorre através de propagandas, cinemas, vários meios que não sejam as armas nucleares. Então, há o Plano Marshall, que é um plano que utilizam o dinheiro, que utiliza essa ajuda financeira para esses países que ficaram desestabilizados após a Segunda Guerra Mundial e que são países da Europa Ocidental. É uma política que visa ganhar esses aliados para conter esse avanço do socialismo nesse continente. E do outro lado tem o socialista, que também cria um conselho de assistência econômica mútua, que é o Comecon, que é um acordo de cooperação entre as economias socialistas do leste europeu, que também visa ajudar financeiramente essas nações, que são também países que sofreram com a Segunda Guerra Mundial. Dentre algumas características, há também a corrida armamentista, que não são apenas armas nucleares, mas as bombas atômicas. Em 1949, a União Soviética desenvolveu a sua primeira bomba atômica. Então, o mundo, naquele momento, está em um estado de tensão, porque são duas nações com um poderio bélico muito forte e que poderiam instaurar um caos se viesse a se confrontar diretamente. E além dessas bombas atômicas, há também o desenvolvimento de tanques, de caças, de fuzis. Então, é uma economia muito voltada, trabalhada desde as guerras anteriores, justamente para fortalecer esse poderio bélico. E dentro de tudo isso também está a corrida espacial, que é onde a União Soviética e os Estados Unidos estão correndo para colocar o homem no espaço, porque colocar o homem no espaço significa mostrar que a modernidade do desenvolvimento e o progresso vai acontecer, seja do capitalismo, seja do socialismo. E aí, simplesmente, o fim da guerra, ela acontece simbolicamente, o fim da guerra acontece com a queda do Muro de Berlim, em 1989, que era o muro que dividia a Alemanha Ocidental, que era uma Alemanha capitalista, e uma Alemanha Oriental, que era socialista. E aí, então, a Alemanha foi reunificada oficialmente a guerra. Oficialmente a guerra acaba em 1991, com a desintegração da União Soviética, que já vinha enfrentando crises econômicas e sociais. Dessa forma, se instaurava uma nova ordem mundial, que é a ordem que a maioria dos países no mundo está submetida, que é o capitalismo, que a gente conhece hoje. Ou seja, a democratização vai dando as caras. Sofremos hoje com desemprego, com desigualdades sociais de classe. Com isso, eu peço que os alunos, ao final do conteúdo, vá ser promovido um debate entre os alunos, para que possam socializar as reflexões e discutir possíveis dúvidas que não foram esclarecidas. Esse foi o meu plano de aula. Procurei fazer um aparato breve sobre esse tema, Guerra Fria.